Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Nós vamos já assistir o Jogo do Brasil, amém? Mas glória a Deus pela sua vida, que escolheu a boa parte. E essa não te será tirada. Você escolheu a boa parte que está aos pés do Senhor, amém? 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, diz assim a palavra. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, diga comigo, 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o 2ª vez. E o fizeram 2ª vez. E disse ainda: fazei 3ª vez. E fizeram 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste o seu coração voltar. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Feche seus olhos aí, curva a sua cabeça. Pai, isso aqui é a tua palavra, Pai, que é viva, santa, eficaz. A tua palavra ela é mais cortante do que faca de 2 gumes. A tua palavra que nos exorta, a tua palavra que nos anima, a tua palavra que nos encoraja, a tua palavra que nos liberta. Pai, traz revelação da tua palavra, Senhor. Vem, Senhor, sobre cada mulher. Vem, Senhor, sobre a vida, Senhor, das pastoras. Obrigada pela vida do bispo Eduardo. Obrigada pelo coração. Obrigada pelo investimento. Pai, que cada uma possa receber daquilo que veio buscar, daquilo que o Senhor já reservou para esses dias, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir Jesus aí mesmo. Lá na minha igreja a gente bate muita palma, lá na nossa igreja, sabe, a gente dá muito pulo, dá muito glória a Deus, e aqui, né, nós carregamos essa identidade, porque nós temos o mesmo DNA espiritual, nós somos da mesma aliança. E o que acontece lá em São Luís, na Igreja Batista Angelim, respinga aqui, respinga em Santa Luzia, porque nós temos o mesmo Espírito, amém? E onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E foi para isso que Ele nos chamou, irmãos, para a liberdade. E eu quero dizer que eu amo muito vocês, eu amo muito a Igreja do Senhor, porque hoje é aniversário da minha mãe, está tendo uma festa surpresa na igreja dela. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que botou a mão no arado não olhe para trás, amém? E a nossa vida, irmãos, com o Senhor deve ser assim, uma vida de sacrifício. Nós não devemos ter a nossa vida por preciosa, amém? E Elias, esse homem, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo de Deus, irmãos, nos ensina aqui nessa passagem. Quando eu estava orando, ou buscando ouvir o Senhor, eu pensei em tantas mulheres da Bíblia, porque conferência de mulheres, né? Normalmente nós vamos falar de Débora, vamos falar de Jael, vamos falar das mulheres da Bíblia, normalmente é assim. Mas há uns dias atrás, há uns 3 dias atrás, o Senhor me deu um sonho, sabe? Eu vi vocês no Espírito, eu sonhei com vocês, e o sonho foi bom, amém? Mas o Senhor começou a ministrar coisas, e o Senhor falava sobre altar, sobre altar, sobre altar. E altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de entrega, altar é o lugar ali de conexão com o Senhor, onde nós nos conectamos com o divino, amém?
E Elias, queridos, vivia naqueles dias tão difíceis, naqueles dias onde havia apostasia, onde ali Jezabel perseguia, matava os profetas de Deus, e no meio daquele tempo tão difícil, tão desafiador, Deus levanta aquele homem de tanta coragem, amém? E aqui no avivamento do Monte Carmelo, a Bíblia diz, ele diz, chegai-vos a mim. E o povo se chegou ali para ouvir a voz do profeta. E ele fala que eles deveriam restaurar o altar do Senhor. E todas nós, mulheres de Deus, nós precisamos todos os dias, irmãs, restaurar o altar do nosso coração, amém? Ouvir a voz do Senhor, captar a frequência do céu. Você sabia que existe uma frequência? Existe uma frequência, tudo vibra. E nós devemos buscar comunhão com o Senhor, todos os dias restaurar o altar do nosso coração, sabe? Buscar a dracma perdida, porque enquanto o Senhor não volta, enquanto nós estivermos aqui todos os dias, irmão, nós precisamos ser curadas, amém? Precisamos ser libertas, precisamos ser transformadas, amém? Só eu? Todos os dias eu preciso, irmãs, todos os dias eu dobro meu joelho e digo, Senhor, me transforma. E o tema de vocês é tão tremendo, transbordar, que lindo, transbordar. Que coisa maravilhosa. E foi interessante, pastor, eu associei que ano passado o tema da nossa igreja, o tema anual, foi transbordar. E foi interessante, porque transbordou muita coisa mesmo. Mas antes de transbordar, sabe, parece assim que Deus ele veio sobre nós e foi uma fase assim até de quebradeira, sabe, assim de tratar de Deus, de moer de Deus. E o meu esposo às vezes ele falava, minha filha, eu estou entendendo, eu ando do transbordar. E nós imaginávamos assim numa grande colheita de almas e graças a Deus temos tido lá. Mas sabe, transbordou muita coisa também que nem nós sabíamos que estava ali, entende? Quando você carrega um copo de água, vai transbordar o quê? Água. Se você carrega um copo de café, vai transbordar o quê? Café. E a Bíblia diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, amém? Então esse transbordar, vai transbordar as bênçãos de Deus, mas às vezes vai transbordar coisas dentro de nós que às vezes nós nem sabíamos que estava ali. Já aconteceu com você? Às vezes nós falamos coisas, nós mulheres somos assim um pouco mais emocionais, não é? Mulheres, às vezes nós somos um pouco mais assim, impulsivas. E às vezes, irmãs, eu falo coisas que eu digo, meu Deus, isso saiu da minha boca. Jesus tem misericórdia de mim, me ajuda, amém? Mas aqui não tem ninguém assim. Queridos, e para nós transbordarmos, é necessário primeiro nós restaurarmos o nosso altar, amém? Foi isso que Elias fez antes de cair o fogo do céu. A Bíblia diz que ele tomou ali 12 pedras, diga comigo, 12 pedras, conforme as tribos de Israel. E eu orando ao Senhor, perguntando, Deus, o que são essas 12 pedras? E o Espírito Santo me levou a pensar, sabe, a analisar pedras nas nossas vidas que muitas vezes nós mulheres deixamos cair na caminhada. Porque enquanto nós estivermos aqui, irmãos, na terra, é de fé em fé, é de glória em glória, mas é de desafio em desafio também. E quando eu cheguei nessa igreja, o pastor dessa igreja tem quantos anos? 27 anos. Olha, eu tinha 10 anos quando vocês foram enviados. E eu sei que em todos esses anos, meu Deus, quantos desafios, não é? Gente, eu sou pastora há 6 anos. E eu já tenho muito cabelo branco, pastora. Eu não tinha cabelo branco. E eu assumi o ministério. E já está aparecendo muito cabelo branco. E o botox que durava não está mais durando, não, pastora. Só está durando um mês. Mas é porque Deus só chamou gente corajosa, amém? Deus chamou você para esse tempo. Queridos, e é interessante que a Bíblia diz que no versículo 32, e com aquelas pedras, diga comigo, aquelas pedras. Ele pegou ali as 12 pedras, e aquelas pedras, não foram outras. Ele começou ali a edificar um altar para o Senhor. E uma pedra que o Senhor falou comigo que é tão necessário para nós restaurarmos o altar da nossa vida é a pedra da intimidade. Diga comigo, intimidade. Queridos, não se engane.
Se alguém deseja algo com Deus, quantas desejam algo com Deus? Eu desejo as profundezas. É necessário gastar tempo de joelhos. Se alguém, sabe, Deus ele não se curvou à nossa pressa nervosa. Nós somos uma geração muito acelerada. Nós somos a geração da inteligência artificial. Nós somos a geração onde a comunicação, a internet, tudo acontece muito rápido ao mesmo tempo. Mas Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. Se alguém deseja algo com Deus, você deseja? Eu desejo. Passe tempo de joelhos. É na intimidade. O caminho é o mesmo. O caminho de rendição, o caminho da fome, da sede por Deus, irmãos. Aprenda a ouvir as boas verdades de Deus ao teu respeito, amém? Aprenda a ouvir, a buscar ouvir a voz do Senhor. Sai aqui dessa conferência dizendo, Senhor, eu quero ser sensível e obediente à tua voz. Irmãos, desde o começo da minha caminhada cristã, se foi algo que eu aprendi assim com os antigos, porque eu me converti na Assembleia de Deus, eu me converti numa tarde de bênção das irmãs do círculo de oração. Se tem algo que eu aprendi, foi buscar ouvir a voz de Deus. E isso é tão necessário, irmãos, essa pedra da intimidade, essa pedra, sabe, da busca, da fome de Deus. Porque a verdade é que nós mulheres temos muitas demandas, não é? Só eu? Mulher se preocupa com o filho, se preocupa com o marido, se preocupa com a mãe, se preocupa com a tia, se preocupa com a discípula. Mas muitas vezes nós esquecemos de nos preocupar com nós mesmos. Você é assim? Mulher tem essa natureza doadora, não é? E se nós não tivermos isso cuidado, a gente passa o dia apagando incêndio. E Deus não nos chamou para ficar o dia apagando incêndio. O Senhor nos chamou para o secreto. E lá naquele lugar secreto é onde acontece o milagre. É lá naquele lugar que teu marido é transformado. É lá naquele lugar que teu filho te converte. Minha irmã, não tem outro lugar. É na intimidade com Deus. É ouvindo os comandos do céu. É ouvindo as estratégias do céu. Glória a Deus. Outra pedra para restaurar nosso altar é a pedra da coragem. Diga comigo, coragem. É uma pedrinha que você vai precisar ter. Você sabe quantas pessoas eu convidei para me acompanhar na viagem? 6 pessoas. Ninguém podia. Estavam muito ocupadas. Eu acho que é porque elas queriam assistir o jogo do Brasil. Eu desconfio. Eu não vou pecar, eu desconfio. E por um momento, eu quis assim até me entristecer. Mas não. John Wesley, ele ia a cavalo sozinho, viajava quilômetros para pregar o evangelho. E hoje a gente tem carro, tem ar-condicionado, tem um Waze, tem Google Maps, né? Mas eu ainda consegui um motorista de olho d'água para cá, meu pai, sabe? Mas é necessário ter coragem, irmãs. É necessário. Tem a foto aí, conseguiu passar, meu amado, da nossa igreja? A nossa igreja tem 16 anos. E se puder, projeta aqui, por favor. Nós estamos desde o comecinho lá, estou na igreja desde o primeiro ano, né, nós ajudamos a construir. Aquela primeira foto foi quando nós pegamos a igreja, quando a pastora foi lá nos ordenar pastores. A nossa igreja tinha 60 membros, né, nós não tínhamos piso, nós não tínhamos forro, nós não tínhamos ar-condicionado, nós não tínhamos telão de LED, nós tínhamos um prédio à fé. 2 jovens pastores com um filho pequeno, Benjamin tinha 1 ano, e nós precisamos ter muita coragem, irmãos. E foi o recomeço do recomeço, porque nós assumimos a igreja e começou a pandemia. E nós precisamos ter muita coragem, fomos para as redes sociais, fazer live. E essa foto aqui de baixo tem 5 anos. Olha o que Deus fez. Em tão curto período de tempo, amém? Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós éramos uma igreja de 60 pessoas, e para a glória do Senhor, em 6 anos, hoje nós somos uma igreja de 300 pessoas, com muitos desafios, com muitas demandas, mas nesse espírito de Josué e Caleb, sabe? Porque foi para isso que Deus nos chamou, para quebrar barreiras, para romper, e agora nós estamos diante de outro desafio. Nós recebemos uma palavra sobre uma escola cristã, lá em Santa Luzia,
E nós demolimos a nossa casa, estamos morando de aluguel, e nós já vamos começar a construir a primeira igreja, a primeira escola batista de Santa Luzia. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! E a gente está precisando de 800 mil reais, pastor. Ele proverá. Ele proverá. Porque depois que Deus ele tira a tampa, meu irmão, tu não tem mais medo. Você começa a andar sobre as águas, amém? Outra pedra para restaurar esse altar, para o fogo de Deus descer, queridos, é a pedra do cuidado com a saúde. Diz aí para sua vizinha, cuida da tua saúde. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Cuida de ti. Porque nós, mulheres, temos a tendência de sermos a médica da família. A mulher, a mamãe, ela é a médica, ela é a enfermeira, ela é a psicóloga, ela é a engenheira. Só que, às vezes, quando a mamãe está dodói, os filhinhos não fazem o chá da mamãe. Mas não tem ninguém aqui, sim? É tão necessário, mulher, você cuidar da sua saúde. Tinha uma avivalista, vocês devem conhecer, o Robert Shane. Ele morreu com 29 anos. E aquela famosa frase é dele: Deus me deu um cavalo, uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e agora não posso mais levar a mensagem. E é necessário nós cuidarmos da nossa saúde também, isso é importante. Eu digo isso, irmãos, porque eu sempre fui muito intensa na obra. Muito, desde que eu me converti, eu estava em tudo, em mutirão, eu já fui do louvor, misericórdia, eu já fui da consolidação, acho que todos os ministérios da igreja eu já passei. E hoje eu estou ajudando a mídia lá, que eu gosto muito. Mas chegou um tempo que eu tive um burnout. Eu tive um burnout, porque eu não cuidava da saúde. Eu cuidava tanto dos outros que esquecia de mim. E foi algo que Deus me ensinou profundamente. Onde eu vou em reunião de mulheres, eu sempre aconselho, gente, vai fazer uma caminhadinha, diminui o açúcar, tira o glúten. Porque isso são coisas, irmãos, é necessário, é espiritual, nosso corpo é espiritual, amém? Vocês ficaram caladas, estou preocupada. Está um silêncio aqui hoje. Vai melhorar. Outra pedra para nós reconstruirmos o altar do Senhor nas nossas vidas, nós mulheres, é uma conferência de mulheres, é a pedra da feminilidade. Diga comigo, feminilidade. Feminilidade, diga, feminilidade. Irmãs, parece até assim antagônico, mas uma mulher ser feminina hoje, na verdade, é uma afronta ao sistema desse século. O que o sistema aí fora, o que a mídia aí fora tem feito? Masculinizado mulheres e afeminado homens. Você percebe? Os grandes cargos, né, de trabalho, as executivas, sabe? Os grandes. Meu marido trabalhou no Bradesco 13 anos. E era incrível como aquelas mulheres assim dos altos escalões da empresa, as gerentes regionais, eram mulheres extremamente masculinizadas, porque elas viviam nesse ambiente, né, um ambiente business, um ambiente de negócio. Se você não tem Jesus, você não tem o Espírito Santo, daqui a pouco a tua energia masculina ela está muito alta. Aí começa a dar problema no casamento. Meu irmão, eu sou de uma família de empreendedores, e lá em casa a linguagem era trabalho. Meu pai tem quase 70 anos, veio aqui, tomou um café e foi porque tem que trabalhar. E essa era a linguagem que eu conhecia. E por muitas vezes, sem perceber, eu passei na frente do meu marido. A minha energia masculina estava muito alta. Quem já estava, sabe, pegando a responsabilidade da casa era eu. Até o Senhor começar a ministrar na minha vida e eu entender o meu papel, o meu valor. E não perder o que mais precioso Deus te deu. A tua força, mulher, está na tua doçura. A tua força está na tua doçura. Não permita que as lutas, que os desafios endureçam o seu coração.
Não perca aquilo de precioso que Deus te deu, amém? Glória a Deus. Ah, pastor, porque eu sou nordestina, e no Nordeste as mulheres são brutas mesmo. Você é uma mulher bíblica, amém? Lá em Santa Luzia tinha uma irmã que batia no marido. Eu ficava assim, meu Deus, que mulher valente. Você é uma mulher bíblica. Você deve se submeter ao seu marido. Se submeter não é estar ali sendo esmagado, não. É sob a mesma missão. Homens e mulheres, cada um na sua força e respeitando o espaço um do outro. As mulheres, o que nós precisamos é de proteção. E os homens, de respeito. E muitas vezes, sabe, essa linguagem aí feminista de respeito aos homens. E toda vez que nós desrespeitamos o nosso marido, que é a autoridade que Deus colocou na nossa vida, nós estamos desonrando a Deus. Isso é algo que tem que ser conversado. Ah, pastora, mas você não sabe, é difícil. Honre. A honra, ela destrava o ouro na vida das pessoas. A honra destrava o ouro na vida das pessoas, irmão. Hoje meu marido estava se coçando, porque eu arrumando a bolsa, né? Ele fica, eita, meu Deus do céu, 2 dias sem ti. Eita, que tu só vem domingo. Eita, como é que eu vou fazer com esses 2 meninos? Mas eu preparei tudo. Eu deixei a casa, sabe, assim, dentro das condições, porque casa com criança, né, é uma benção. Mas essa semana eu parei mais em casa. Eu organizei ali os calçados. Eu peguei aquelas camisas que estavam encardidas e botei de molho. Eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha casa. Mas não adianta nós jogarmos toda a responsabilidade para a pessoa. Nós devemos assumir o nosso papel, amém? Tem um desenho animado que meus filhos, eles gostam de cantar uma musiquinha que diz que a mamãe é a rainha do lar. E realmente, sabe o que acontece muitas vezes? Nos dias de hoje, nós somos muito acostumados a terceirizar, não é? E isso é bom, você precisa de ajuda, você delegue. Mas tem coisas que só nós podemos fazer dentro da nossa casa. Faça aquilo que você é insubstituível. Eu deixei um bolinho lá para o meu filho, eu dei um dinheirinho para ele, entende? Porque teve uma geração passada que tinha muitas mulheres de Deus, muitas mulheres de oração, mas péssimas esposas, péssimas donas de casa. E eu ouvia isso. Eu ouvia até, às vezes, meu Deus do céu, Deus vai levar. Gente, Deus nos chamou para honrar, amém? A sua força está na sua feminilidade. Não perca isso por nada, amém? Eu já fui uma mulher muito masculina, irmãs. Isso aqui é obra de Deus. Eu gostava de perfume masculino. Por quê? Porque eu acho que meu pai ele me criou como se eu fosse homem, trabalhando pesado, tinha material de construção. E Jesus ele fez algo tão lindo na minha vida que hoje eu trabalho com estética, gente. Tem uma coisa mais feminina do que a estética. Limpezinha de pele, lá, meu escritório é tudo rosinha, é tudo delicado. E às vezes eu chego lá e eu digo, Jesus, só tu podia fazer isso. Porque eu era uma bicha bruta. Meu marido ia me abraçar, eu ficava assim. Porque às vezes, na sua infância, você não recebeu afeto. Talvez alguém falhou com você. A figura materna. E a mãe é aquela que ministra afeto. Mas não é sobre o que nós não recebemos. É sobre o que eu vou fazer com o que eu não recebi. Porque de Jesus você recebe tudo, amém? Você recebe graça. E graça é isso, é dar o que nós não recebemos. E você precisa decidir. Talvez até aqui, né, a mulher da minha família, a bicha era meia bruta, né, era aquela mulher mesmo de carro de mão, de... Glória a Deus, trabalhe, mas viva a sua medida, porque nós não temos estrutura para competir. O Senhor nos criou para sermos auxiliadoras, amém? Glória a Deus. Vamos para a próxima pedra? Já estou cansada, pastora, de tanto carregar pedra. Vai carregando de uma por uma. Vai montando teu altar. Vai montando teu altar. Que o fogo de Deus vai descer sobre a tua vida, amém? Você vai transbordar. Outra pedra, outra pedrinha, irmãos, na construção do nosso altar, para podermos transbordar e viver a plenitude de Deus, é a pedra da maternidade. Talvez eu passe mais um tempinho aqui, porque
a verdade é que nós vivemos um tempo de filhos órfãos, de pais vivos. No Brasil existe uma ferida de orfandade, de abandono, e muitas vezes de pais vivos. E Deus, Ele fez algo na minha vida que só Ele podia fazer, irmãos. Porque quando você, às vezes, você é treinado ali para trabalhar muito, quando você sai muito cedo para estudar, eu me formei com 20 anos. Ninguém vai para a faculdade para aprender a ser mãe. Ninguém vai para a faculdade para aprender a ser dona de casa. E você já é condicionado, né? Não. Tudo meu trabalho, minha profissão, minha profissão. E quando o João Wesley nasceu, meu primeiro filho, nesse ímpeto de trabalhar, eu tinha uma drogaria na época. Meu filho, com 2 anos, ele começou a apresentar sintoma de ansiedade. Ele já estava querendo roer unha, eu achava ele estava nervoso. E foi quando Deus foi descortinando muita coisa na minha vida. As conferências de mulheres, o Aviva Mulheres. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Rose, amém? Né? Que é alguém que tem assunção de maternidade, nos ensina. E o Senhor me parou. O Senhor botou a mão no meu peito. Sabe quando o Senhor está te resistindo? Senhor, mas eu sou líder de célula, eu sou supervisora, eu já era líder de jovem. O Senhor vai ser mãe. Vá para sua casa. Aí é a hora que dói, irmãos. E eu fechei uma farmácia, que eu tinha 3 funcionários. Eu passei 1 ano longe de um trabalho que eu tinha, um concurso, que eu trabalhava 2 dias na semana, ganhava muito bem. E fui fazer bolo para o meu filho. Despachei a babá, fiquei só com uma pessoa me ajudando. E fui criar meu filho. E no começo é tão difícil. Porque quando tu chega no hospital, tu é bem recebida, né? Eu trabalhava no hospital, E quando você se vê em casa, sozinho, não tinha rede de apoio, irmãs. Minha mãe não morava lá, meu marido passava o dia no banco, só eu e o menino, e eu nunca tinha cuidado de uma criança, e o menino era alérgico, não podia comer muita coisa. E eu chorava, chorava, chorava. Meu Deus, onde é que eu fui me meter? O Senhor forjando caráter, o Senhor nos fazendo mais humildes. Porque a maternidade, ela é um altar de adoração a Deus. E onde existem lancheiras feitas, criança com farda limpa, criança com dentinho escovado, ali tem uma mulher fazendo a obra de Deus. Não negligencie o seu chamado. Você pode ter pessoas para te ajudar, se você tem filhos pequenos, glória a Deus. Mas tem coisas que só você pode fazer. E foi tão difícil quando eu voltei para casa, né, para cuidar. E eu lembro que eu lavava a roupa ali, dava um sol nas minhas costas. Pastor, a casa era uma bênção. Eu dizia, meu Deus, é que é desperdício de potencial. E o Senhor, esfrega mais um pouquinho no tanque. Deus moendo, Deus quebrando, Deus tirando paradigmas, Deus transformando. Porque nós temos amor, irmãs, pelo que nós cuidamos. É ou não é? Nós adquirimos aquilo que nós cuidamos. Nós temos afeto. E o que está aí fora é mãe de pet. Né? A moda agora é ser mãe de pet. E, infelizmente, muitas mulheres têm se perdido nesse discurso feminista, nesse discurso contrário à palavra de Deus, queridos. Os filhos são flechas na mão do Senhor. E depois veio o Benjamin eu já estava nesse processo, mas outro desafio, o segundo filho, para a glória do Senhor. O João Wesley tem 12 anos, o meu filho, ele é líder de célula, ele é primeiro lugar lá na escola, ele ganha estrela, ele ganha... E eu, eita, glória, já está começando a dar lucro, já tá, o investimento pesado ali já está começando. Entende? É necessário, queridos, olhar com amor para os nossos filhos, investir. Ah, mas quando cresce, ensino a criança no caminho que deve andar. E eu vejo algumas mães na igreja, às vezes, eu estou com problema com o filho está na terapia, gasta dinheiro com psicólogo e tanta coisa. E glória a Deus pelos psicólogos, pelos profissionais. Mas eu, como pastor, eu vejo que a criança só precisa de atenção. Só precisa de uma mãe parar ali e fazer o deverzinho e conversar. Sabe, irmãos? Não abra mão desse chamado, amém? Glória a Deus. Outra pedrinha para nós restaurarmos o nosso altar
Elias está levando 12 pedras, né? De uma por uma. E nós estamos levando nossas pedras, amém? Estamos restaurando o nosso altar. Ser cuidada. Diz aí para sua vizinha, ser cuidada. Se permita ser cuidada. Se permita ser cuidada. Sabe por quê? Porque nós mulheres, nós somos condicionadas, né? Eu já falei, temos uma natureza doadora. A gente ama cuidar. Quando a gente é criança, o que a gente ganha? Uma boneca, vai cuidar da boneca, pentear o cabelo da boneca, fazer roupa para a boneca. A gente já é ensinado a cuidar. Cuida do teu irmãozinho. O problema é que ninguém pode dar mais do que o que recebe. E às vezes, por a gente sempre estar nessa condição de cuidar, 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 nós temos dificuldade de receber. Talvez alguém te faça um elogio e você já vai logo desfazendo o elogio. Às vezes a gente não sabe nem receber elogio. A pessoa diz, eita, mas tá tão bonitinho, tá tão bonita essa tua blusa. Ah, foi lá na Shein. Aqui tem loja do 20? Tem! Eu amo a loja do 20. Mas está tão legal, essa blusa ficou legal. É lá do 20. Você já vai logo desfazendo o elogio, você não sabe nem receber o elogio. Você ganha um presente. Gente, eu não sabia ganhar presente. Eu ficava tão sem graça. Já ia devolvendo. O que teu cérebro está dizendo? Lá no profundo, eu não mereço. Mas eu quero dizer que você merece. Porque Jesus pagou um preço na cruz do Calvário por você. E você é uma filha amada. Então, se permita ser cuidada. Hoje, meio-dia, eu conversava com uma pessoa que está com depressão, está fazendo uso de medicação. E eu disse, amada, você precisa ser cuidada. Aceite o cuidado de Deus. Aí vai fazer terapia. Ah, não dá certo. Vai fazer uma caminhada. Ah, não gosto. Sabe, não se permite. Não se permite. E o processo demora mais. Porque muitas de nós tivemos um passado muito escasso, gente. Eu tive um passado muito difícil. Meu pai era alcoólatra. E quando você é a filha do bêbado, todo mundo ri de ti. Ah, é a filha do bêbado. Eu fui uma criança com muitas feridas emocionais, com muita escassez. Porque o pai que gasta o dinheiro na rua, falta o dinheiro do biscoitinho da criança. E essa escassez, sabe, me fez ser uma pessoa, antes de conhecer Jesus, muito reativa. Era bateu, levou. Sabe aquela coisa? Tô nem aí para nada, aqui é bateu, levou. Quando eu vim para Jesus, o Senhor disse, espera aí que eu vou tirar uns carrapinhos, tu é muita arisca. E o Senhor vai nos curando. E a gente vai se permitindo ser amada, ser cuidada. E sabe assim, é algo que você tem que fazer na vida dos seus filhos, independente da idade deles, afirmar os seus filhos, afirma. Eu afirmo muito o Benjamin. Eu acho que eu já afirmo tanto o menorzinho, que ele, às vezes, a autoestima dele já está muito alta, assim. Diga assim, Benjamin, tu é muito bonito. E ele diz, eu só é bonito mesmo. Deste tamanhozinho. Sabe, um senso de merecimento. Às vezes alguém até te abençoa, vai lá um dia, vai num salão, vai arrumar a unha. Você não se permite. A cabeça, a mente ainda é da criança lá, que tinha comidinha ali contada, que era tudo contadinho. Mas eu quero te dizer que você serve um Deus de abundância, amém? Então rompa com a mentalidade de escassez. Se enxergue como filha. Se permita ser cuidada. Gente, se eu ganhasse um presente assim, vai lá, pastor, vamos ver, eu ganhei uma massagem, né? Aí eu, que frescura. Não tenho tempo para isso, não. E o Senhor dizendo, tu é um ser humano. Você precisa ser cuidada, se permitir, amém? Glória a Deus. Queridas, outra pedra, nós já falamos um pouco, mas recapitulando, na reconstrução do altar nas nossas vidas, o altar de Deus é o nosso casamento. O teu ministério, ele passa pelo teu casamento. Diz aí para a mulher casada, está do seu lado. Teu ministério passa pelo teu casamento. Eita, mas falaram baixo. Bora, fala com voz de profeta. Faz uma cara de profeta. Sabe o que é cara de profeta? Você olha assim, com o olho assim.
Diz, eis que te digo, irmã, bora, o teu ministério passa pelo teu casamento. Eita, pastor, essa pedra aí é pesada. É benção, tá por ouvido, pastor. Eita, pastor nunca mais me traz aqui. Mas sabe, irmãs, é tão necessário nós alinharmos o altar, alinharmos o nosso casamento. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: o casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Queridos, os filhos, eles sentem a atmosfera da casa. Talvez você veio de um lar disfuncional, mas uma família funcional pode sair de você. Amém? Não existe família perfeita, mas toda família pode melhorar. Amém? Não existe casamento perfeito, mas todo casamento pode melhorar. Há 15 dias atrás, eu ganhei uma viagem para São José dos Campos, amém? Uma cidade fria aqui nessa igreja, uma cidade romântica. Gente, a mente de escassez estava todo o tempo querendo estar aqui, ó. Não me sentia digna. Eu estava querendo me sentir culpada, pastora, por estar ali. Olha, recebendo a bênção de Deus. Foi quando o Espírito Santo diz, ei, desfruta. Eu estou te abençoando. Porque Ele abençoa quem Ele quer. E Ele quer te abençoar. Então, permita. Não se sinta culpada pelas bênçãos de Deus na sua vida. Amém? E eu estava naquele lugar, os primeiros dias, eu lutando com minha carne, fazendo conta. Ai, meu Deus do céu, isso aqui é muito caro. Ai, meu Deus do céu, eu gastei com... Ai. E eu aprendi com o pastor Rodrigo, que quem converte, quem fica todo tempo fazendo conta, não se diverte. E eu me entreguei, o Senhor que me abençoou, sabe? Para a glória do Senhor, nós somos muito abençoados, recebemos muitas chaves, e está tudo bem, amém? Rompa com isso, desfrute, porque mulher tem disso, aí vai viajar só, viajei só eu e meu esposo, aí a gente fica se sentindo culpada porque deixou o filho. Aí se leva o filho, aí se sente culpado porque não está dando atenção para o marido. Aí se leva o marido e o filho, aí se sente culpado porque esqueceu a mãe, não levou a mãe. E é um ciclo que nunca acaba. Diz aí para a sua vizinha, você não vai dar conta. Você não é Jesus. Então descansa, amém? Confia no processo. Aleluia. Outra pedrinha que já está quase na hora do jogo. Eita, glória. Não, nós vamos orar aqui até meia-noite, amém? Você é da vigília? Eu sou da vigília, irmã. Honra aos pais. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não abandone seus pais na velhice. Gente, a minha avó adoeceu, teve um AVC. Muitos filhos praticamente a abandonaram. Só foi o que aconteceu? Ela teve depressão, porque ela se sentiu abandonada. Mas minha mãe, que é uma mulher crente, uma mulher de Deus, é uma pastora, está lá, todo o tempo, encorajando, orando, ajudando financeiramente. Isso é uma pedra que tem se perdido, irmãos. E nós precisamos olhar com mais amor para aqueles que se sacrificaram muito por nós. Porque não adianta de nada a gente ser um fenômeno na igreja, ser um furacão e chegar em casa não servir os pais, não honrar os pais. Eu estou aqui, mas eu fui em Olho d'Água terça-feira, eu dei uma oferta para a mãe, está aqui, compre seu presente. Aí achei pouco, encostei, hoje em Vitorino, comprei um presente, está aqui, outro presente. Dei um abraço, dei um cheiro e domingo eu estou lá, tomando café com ela, amém? Isso é importante, irmãos, é uma pedra, uma pedrinha, sabe, para construir o altar, que nesses dias tem se perdido. Deus ama a família, amém? Amém? Glória a Deus, porque quando você estiver na terceira idade, você vai querer ser cuidada. Tem gente que diz assim, não, pode me jogar no asilo. Que... Não! Então plante na vida dos seus pais, amém? Outra pedrinha, já está encerrando. Para nós reconstruirmos o altar. Celebre o outro.
Diz aí para a tua vizinha, celebre o outro. Porque a unção que você honra, frase clássica do pastor Joaquim, a unção que você honra é a unção que você recebe. Celebra. Celebra a outra, minha irmã. Não haja comparação entre nós. Não haja competitividade entre as irmãs. Tem que celebrar. Enquanto Deus não está fazendo na minha vida, eu estou celebrando em que Deus está fazendo. Amém? Porque a honra, ela destrava o ouro na vida das pessoas. Se alegrar com o outro. Eu lembro uma vez, Dia da Mulher, comecinho da igreja. Meu marido, né, me deu, ele nem fazia isso é resposta de muita oração, viu? 10 anos. Ele me deu um buquê, né? Ele me deu um buquê de flores. Eu agradeci, irmãos, eu vi a cara de muitas irmãs. Umas baixaram a cabeça, choraram, outras ficaram com a cara ruim. Tipo assim, às vezes remete à ferida. Assim, tá ganhando, eu nunca ganhei flores. Pois se dê flores. Amém? Mesmo eu sou desenrolada. Quando chega meu aniversário, eu não crio nem expectativa. Eu fico falando, tá chegando, tá chegando. Mas assim, eu me presentei, gente, de verdade. Sabe? Porque às vezes a gente bota uma expectativa no outro que é às vezes até injusto. E às vezes a gente se frustra pelas próprias expectativas que nós mesmos criamos. Amém? Gente, tem dia que eu amo cappuccino. Obrigada, viu, pelo cappuccino que botaram na cesta. Uma cesta linda, cuscuz. Meu Deus, eu amo cuscuz. Uma cesta linda que deixaram no hotel. E eu amo cappuccino. E lá em Santa Luzia tem uma cafeteria. E meu marido não gostava muito de café, né? Agora ele já está gostando. Ele já tem mais de 40 anos e ele precisa do café para aguentar. E eu queria tomar cappuccino, mas ele não ia, eu ia sozinha. E tá tudo bem. Era um tempo ali, eu e Jesus. Às vezes eu ia lá de boa mesmo, sabe? Não ficar, se fosse teus amigos, tu ia. Sabe a mulher goteira? Conhece a mulher goteira? É aquela que pinga, 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 pinga. É melhor morar no deserto do que com uma mulher dessa. Mas aqui não tem ninguém assim, é só lá em Santa Luzia. Lá em Santa Luzia, pode ter uma mulher goteira, ó. Tem, meu Deus do céu, tem umas irmãs, que meu marido é isso, é aquilo. Aí o homem se converte. E o homem é uma bênção na igreja. Aí tá vendo, Wesley? Entende? Então, queridas, viva o seu chamado com alegria. Não fique triste pelo que não fizeram por você. Faça você por você. Jesus faz por você. Jesus torce por você. Amém? Glória a Deus. Porque mulher tem essas coisinhas, né? E se alegre com a unção do outro, gente. Se alegre, celebre, aleluia. Não se diminua, não se sinta pequeno. Viva o seu chamado com alegria. Viva a sua porção, desenvolve o teu ministério dentro da tua medida. Dentro da tua medida, amém? Porque hoje com as redes sociais está difícil, viu? Não é? Está difícil. Com a rede social você tem que ter muita saúde mental, ser muito curado. Porque no Instagram todo mundo é bonito, todo mundo é rico, os casamentos é tudo perfeito, mas nós sabemos que a realidade não é muito assim. Amém? Outra pedra para 11ª, são 12, tá? Penúltima. Dinheiro é espiritual. Dizer para sua vizinha, dinheiro é espiritual. A Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Gente, quando nós assumimos a Igreja Batista Chamar, nós tínhamos muitos desafios financeiros, pastor. Assim, realmente a igreja tinha muitas dívidas na cidade. Assim, a gente assumiu a igreja, aí apareceu um monte de gente atrás da gente. Uma notinha, então, calma, a gente assumiu agora, a gente vai pagar, essa conta não é nossa. Mas para a glória do Senhor, irmãos, todos esses anos quitamos os débitos e hoje nós trabalhamos com saldo. Para a glória do Senhor. A administração, fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Dinheiro é espiritual. Não adianta, eu sou a mulher cheia do fogo, eu sou a mulher que sapateia, rodopia, corta o vento. Não pode ir na rua que deve todo mundo. É sobre caráter. Sabe, o cristão, ele tem que ser muito zeloso, irmão, você tem que cuidar do seu nome.
O bom nome, a Bíblia diz que vale muito. E é uma pedra para restaurar o altar. Lá na igreja, tinha um jovem que ele tem um dom maravilhoso, ele é uma bênção, sabe assim, ele é um ministro de louvor, mas ele nunca rompeu na vida financeira. Aí eu nem olho assim, pastor, as coisas, realmente tem uma secretária na igreja, não olho, mas um dia eu soube que ele está há 15 anos na igreja, ele nunca dizimou um dia. Como é que rompe? Entende? Porque primeiro nós obedecemos, aí Deus transborda. Deus, ele quebra o homem, irmão, mas Deus não quebra princípio, não. Ser obediente. Irmãos, quando eu cheguei, quando eu me converti, eu estava quebrada. Meu pai se envolveu em política, e foi assim uma perda financeira, foi muito difícil. Mas teve uma coisa que eu entendia, que eu precisava ser dizimista. Não sei por que eu estou falando isso nas igrejas dos outros. Mas sabe, porque realmente a boa administração dos recursos é um dom de Deus e que nós devemos carregar essa pedrinha, amém? E por último, e outra coisa, eu casei com um economista, viu? Meu marido é formado em economia. E pense numa mulher gastadeira, era eu. Menino, meu primeiro salário eu gastei em 3 dias. Porque eu nunca tinha nada. Aí o primeiro salário, quando eu me formei, saí comprando bolsa, tudo à vista, não pedia desconto. Meu Deus, só Jesus para ter misericórdia. E o Senhor disse, eu vou te ensinar, eu vou te dar um marido que vai te ensinar a economizar, vai te ensinar a ter reserva, entende? E foi duro, irmãos. Por quê? Porque eu queria uma sandália, eu ia lá e comprava. Eu queria uma roupa, eu ia lá e comprava. Não calculava. E quando meu marido me chamava, Daniela, senta aqui, bora bem aqui. Meu irmão, eu ficava virado. Ali eu pensava que ele estava sendo mesmo assim usado pelo diabo para, sabe, para me perseguir, para perseguir o meu ministério, para matar o meu chamado. Sendo que ele estava sendo instrumento de Deus. Não amaldiçoe o Espírito Santo. Às vezes a gente está pensando que é o diabo, mas não é não. Às vezes é o próprio Deus nos corrigindo, nos alinhando, restaurando o nosso altar, amém? Glória a Deus. Última pedrinha para restaurarmos o nosso altar. 12ª pedra, descanso. Diz aí para sua vizinha. Descanso. Vai falar assim, ó. Descanso. Porque às vezes nós não sabemos nem descansar, irmãos. O mundo está tão acelerado que às vezes você deita e a cabeça fica a mil, né? Amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se Deus desse 48 horas, ainda não dá tempo. Porque a gente ainda escolheu outra coisa para fazer. Entende? Então, o descanso, ele é um princípio espiritual. Sabe quem é que descansa? Quem confia. Eu estava conversando com essa pessoa que está, né, nesse quadro depressivo, eu nem contei, né? Eu falei dela e não falei o que era. E eu disse, minha irmã, tu precisa dormir. E ela está tomando uma medicação que é para ela acalmar os nervos, e ela disse que passou a noite acordada. Eu disse, mulher, mas esse remédio ele dá sono, não está normal não isso aí, entende? Um nível de ansiedade tão grande, um desespero que Deus tem que fazer, Deus tem que fazer, Deus tem que fazer. Ei, Deus não age em meio à nossa ansiedade. Fala aí para o seu vizinho, Deus não age em meio à nossa ansiedade. Se você deseja ouvir a voz de Deus, você precisa se acalmar. Porque descansar é confiar, é acalmar o coração, é botar a cabecinha no peito de Jesus e saber que Ele tem o controle das nossas vidas, amém? Não entre em desespero, confia. Salmo 4, versículo 8, esse aqui é o salmo da minha vida, minhas irmãs. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Tem umas traduções que dizem, paz me deito e logo pego no sono, porque Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Meu irmão, minha irmã vai dormir, de repente a vizinha vai dormir 8 horas. Para com essa neura de ficar querendo controlar, dizer para a vizinha, solta o controle, minha irmã. Solta o cabo da nau, lembra? Solta o cabo da nau. As antigas conhecem. Os crentes antigos conhecem. Os filhos dos crentes conhecem.
Entrega o controle. Por que muitas vezes nós estamos ansiosos, preocupados, com insônia? Porque muitas vezes nós somos controladores, irmão. Porque às vezes a gente quer tudo do nosso jeito. E com Jesus é diferente. Com Jesus é do jeito dele, é da forma dele. Você acha mesmo que eu ia querer mexer com escola, minha irmã? Escola, pastor. Menino gritando. Equipe. Meu Deus! Mas nós recebemos uma palavra. O pastor Joaquim esteve lá e deu uma palavra. Olha, Deus quer que vocês trabalhem com educação e amém. Papapá, Senhor, eis-me aqui. É a vontade dele, não é a nossa. Amém? Glória a Deus. Só se oferece sacrifício depois de organizar as pedras. Elias organizou ali as pedras. Ele dá ali uma instrução. Versículo 33, ele dividiu o bezerro em pedaços. Ele clamou. Porque se você for oferecer sacrifício com o altar quebrado, vai dar ruim. Vai dar problema. Tem que juntar as pedrinhas. Talvez na caminhada, alguma pedrinha dessa caiu. Muitas vezes, irmãos, muitas dessas pedrinhas aqui eu já deixei cair. E eu precisei voltar e pegar a pedra. E a pedra do casamento. E a pedra do descanso. Não posso passar na frente de Deus. E a pedra da administração dos recursos. Tenho que ter responsabilidade. Ei, a pedrinha da maternidade. Entende? Depois que Elias juntou as pedras, aí ele ofereceu o sacrifício. Aí ele clamou. Aí Deus recebeu. Aí a glória de Deus veio. Aí os profetas de Baal foram envergonhados. Amém? Convidar o ministério de louvor. Glória a Deus. Vamos? Glória a Jesus. Aplauda aí, Jesus. Restaure o altar do seu coração. Aleluia, que é bom, pastor, a gente prega, tem igreja que eu prego, que antes de eu terminar o altar já está aqui. Aí os rapazes estão me mandando embora. Aqui é bom, glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar juntas. A gente está sorrindo, mas é sério, irmãos. É sério. Precisamos alinhar o altarzinho do nosso coração todos os dias. Porque a obra é dele, a igreja é dele, a nossa vida é dele. Você não pode andar por aí de qualquer jeito. Você tem um dono. Diz aí para a sua vizinha aí, você tem um dono. Você não pode andar por aí de qualquer jeito. Você tem um pai que te ama, que te escolheu. Você é a vitrine de papai. Sabe? Você não pode andar por aí de qualquer jeito, conversando com qualquer pessoa. Não. Você tem um dono. É necessário restaurarmos todos os dias o altar das nossas vidas. Eu achei tão linda a música da Aline Barros. Eu tinha uma fita da Aline Barros, meu Deus. Eu tinha uma fita que tocava com essa música. Vamos orar? Se você quiser vir aqui à frente. Dá tempo, pastora? Pode? Estou às ordens. Se quiser encerrar agora, vem aqui à frente. Nós somos da mesma aliança, não é? Lá na igreja a gente gosta de ir na frente, a gente gosta de... Mas não se distraia, sabe? Não se distraia. Coloque sua mão no seu coração. Seja sincero.